Pedro. Vamos continuar o módulo 5, transfusão de hemácias, terapia transfusional nos estados de anemia crônica. Iremos falar sobre o padrão restritivo de transfusão versus liberal. A transfusão de hemácia é um procedimento muito bem consolidado há mais de 100 anos no tratamento das anemias moderadas e graves, e já salvaram muitas vidas. Porém, esse procedimento não é inofensivo, podendo ter reações imediatas e também tardias. E é um produto humano, muitas vezes indisponíveis, como são os casos das pandemias, quando tem um número muito reduzido de doadores por conta da infectibilidade, e também em casos de feriados prolongados, onde que a gente tem uma inaptidão temporária de muitos doadores, como é o caso do carnaval. Então, a transfusão de hemácia, principalmente nos pacientes com anemia crônica, ou seja, eu não estou tendo um sangramento agudo, o corpo ele tenta fazer uma adaptação fisiológica da afinidade da hemoglobina com o seu oxigênio. Essa curva, ela mostra que quando a gente tem situações que levam à queda do pH, diminuição da temperatura, aumento da pressão de oxigênio, essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ela pode diminuir, ofertando mais oxigênio para o tecido, ou aumentar, diminuindo a oferta de oxigênio para o tecido. Então, nos estados de anemia crônica, esses pacientes eles vão se adaptando a essa situação de anemia. E a gente tem que lembrar que qual que é o objetivo, né, da transfusão de hemácia? É ofertar oxigênio aos tecidos, prevenindo que eles sofram com hipóxia, e também proteger esses tecidos contra a ação de sangramentos agudos. Então, historicamente, a indicação de transfusão de hemácia era para manter uma hemoglobina acima de 10, o que chamamos de padrão liberal de transfusão. E nos últimos 30 anos, foram surgindo vários estudos randomizados mostrando que é possível reduzir esse nível de hemoglobina, como trigger transfusional, para níveis entre 7 e 8, com resultados não inferiores ao uso liberal de hemocomponentes. E esses estudos foram publicados em revistas de grande impacto numa população adulta, crianças, pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, ortopédicas, pacientes que tinham infarto agudo do miocárdio e até mesmo sangramento gastrointestinal alto. Todos esses estudos, de uma forma geral, mostraram que é seguro fazer uma política transfusional nos pacientes crônicos e cirurgias com um padrão restritivo de transfusão de hemácia. Então, quando devemos transfundir? Essa decisão cabe ao médico avaliar o paciente e não transfundir ele apenas pelo nível de hemoglobina, mas sim pelo seu contexto geral, pela sua investigação da causa de anemia, avaliar terapias alternativas como reposição de ferro, vitaminas e outras modalidades para evitar transfusão, como o uso de estimulantes da eritropoetina, fazer uma terapia individualizada para o seu paciente e evitar a exposição de hemocomponentes. E como eu vou transfundir? Na década de 80 e 90, quando o médico solicitava hemocomponente, sempre solicitavam 2 bolsas de sangue para um objetivo final de uma transfusão, sendo bastante liberal no uso de sangue. Agora, na década de 2000 a 2021, sabemos que uma bolsa de concentrado deve ser solicitada e, em seguida, fazer uma avaliação clínica para ver se necessário uma outra transfusão. E isso tem funcionado, porque apesar do aumento da idade da população, onde que se consome mais sangue, podendo se ver nesse gráfico, onde que mostra o consumo de hemocomponentes de paciente internado em 2014, há um consumo exponencial na população mais idosa acima de 50 anos. Apesar disso, há uma redução do consumo de hemácia com o passar dos anos. É o que mostra o slide, a figura ao lado da New England, onde que mostra de 2008 a 2015 uma queda de necessidade de hemácias pela população. Então, concluindo,
A anemia não é diagnóstico. A gente tem que investigar a queda da hemoglobina e propor um plano terapêutico. A implementação de uma transfusão baseada num padrão restritivo, ela é segura, em especial nos pacientes estáveis e nas cirurgias. Os pacientes que possuem múltiplas comorbidades, hemoglobinopatia ou aqueles que evoluíram com uma falência medular, eles devem ter protocolos personalizados pelos seus médicos assistentes. Então, em resumo, o padrão restritivo, ele tem que ser adotado e a avaliação clínica do paciente tem que ser tomada. É isso. Obrigada.